Olá, irmãos, graça e paz. Depois de algum tempo distante, ausente, estamos de volta para continuarmos gravando as nossas lições dos nossos pequenos grupos multiplicadores. A lição que eu vou lembrá-los é de número 149, que nós fizemos na semana do dia 5 a 9 de dezembro, com o título de Fidelidade. É muito importante, irmãos, que a gente continue lembrando que nós vamos investir tempo sempre lembrando das nossas pessoas que estamos orando pela salvação, pela nossa lista de pessoas, tá? Naquela lição, nós usamos como quebra-gelo duas perguntas. Que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? E a gente fez 5 listas de prioridade para as nossas vidas. O nosso tema, então, fidelidade, está baseado em Lucas, capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo 13. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: é verdade o que estão falando de você? Prestes contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o empregado pensou: o meu patrão está me despedindo e agora o que vou fazer? Não tenho força bastante para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e disse ao primeiro: quanto é que você deve ao meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. Aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50, disse o administrador. Para o outro, para o outro disse: e você quanto deve? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo: façam amigos com as riquezas deste mundo, para que quando estas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? Se não for honesto com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois detestará um e gostará do outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Eu acredito que esta seja uma das parábolas mais difíceis que nós temos nas parábolas que Jesus conta. Mas precisamos ter muito cuidado na interpretação desta parábola. Mas vamos pensar em algumas coisas. Por que o administrador enfrentava problemas com o seu senhor? Porque ele era desonesto. Então, a desonestidade, irmãos, ela sempre vai aparecer. Né? Podemos esconder as coisas durante um tempo, mas elas serão descobertas. Qual foi o plano do administrador para melhorar suas chances de emprego quando fosse despedido? Ou seja, aqui a gente tem que cuidar. Aparentemente, parece-me que ele aplicou um golpe no seu dono, no seu chefe, né? E ele reduziu as dívidas dos devedores
para fazer amizade com eles, para que depois ele pudesse, então, tê-los como um amigo para poder, então, trabalhar para eles. Mas a Bíblia não conta, Jesus não fala aqui se talvez tirou os juros dessas contas foram tiradas, e talvez ele nem tenha aplicado tenha sido desonesto neste momento. Mas, de qualquer maneira, ele reduziu essas contas e na esperança de que eles fossem seus amigos no futuro, que ele precisasse deles. Então, ele usou de astúcia, né, para que ele não ficasse desempregado e ficasse sem amigos e sem lugar para ficar. Qual foi a reação do patrão diante dos atos do administrador? Então, aparentemente, Jesus ali, ele concordou com essa atitude, né? Por isso que a gente tem que cuidar com a interpretação dessa parábola, que talvez ele tenha retirado alguns juros ou coisas desonestas que estavam sendo cobradas destes devedores. O que podemos aprender com as finanças desse texto é que a gente precisa ser fiel. E Jesus deixa bem claro aqui que se formos fiel no pouco, ele também nos colocará sobre o muito, né? Então, quem não é fiel no pouco, não será fiel quando ele ganhar muito. Então, precisamos cuidar com isso. E o que você acha de lidar com o dinheiro? Pode testar a nossa capacidade de lidar com os tesouros verdadeiros. Foi isso que Jesus ensinou nessa parábola. Porque a nossa vida secular, como nós agimos e fazemos no nosso dia a dia, é o que vai demonstrar o nosso caráter, para que nós possamos, então, ser usados por Deus e colocados sobre coisas do seu reino. Por que é tão importante ser um mordomo fiel mesmo tendo pouco dinheiro? Por causa da honestidade, por causa do caráter. Aí nós descobrimos que posição o dinheiro realmente ocupa no nosso coração. E para encerrar, que passo você pode dar para colocar em prática os princípios de fidelidade na obra de Deus? Isso é algo particular, né? Quando se fala em dinheiro, fala-se muito na questão dos dízimos e das ofertas, onde a gente vê que muitas pessoas têm muita dificuldade realmente de serem ofertantes e serem dizimistas com dificuldades financeiras. E é algo que precisa ser acertado na nossa vida. Como cristãos, como filhos de Deus, como pertencentes a uma igreja, precisamos sermos fiéis também nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, porque isso também vai demonstrar de como é o nosso caráter. A gente sempre tem aquela pergunta, pastor, mas eu tenho dívidas, eu tenho coisas, mesmo assim eu tenho que dar o dízimo. O dízimo você teria que dar. O que não pode acontecer é você deixar atrasar contas e dar o dízimo. Daí não seria correto, porque você ficaria mal falado como cristão. Mas talvez nós podemos renegociar as nossas dívidas, fazer com que os nossos devedores, nossos credores esperem, né? Fazer prestações menores para que nós possamos ser fiéis nos nossos dízimos e nossas ofertas. Porque se a gente esperar sobrar dinheiro, irmãos, provavelmente você nunca será então um dizimista, se você esperar sobrar primeiro esse dinheiro. Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, para que daí possamos ser fiéis. Sermos fiéis, tá bom? Que Deus nos abençoe e que possamos pensar em fidelidade de forma bem ampla, não só em dinheiro, né? Possamos pensar em fidelidade do nosso tempo, fidelidade das nossas atividades, sermos realmente fiéis ao nosso Deus, fiéis à nossa igreja, fiéis à nossa comunidade. É isso que Deus espera, que o caráter do cristão, da pessoa regenerada, seja um caráter que demonstra fidelidade. Deus abençoe a todos. Até o próximo pequeno grupo.